repente o irmão Abel não aceita e parte para uma outra direção. A mulher samaritana foi um instrumento para abrir as chaves para Jesus entrar em Samaria, evangelizar aquelas pessoas. A princípio, os discípulos, né? E acontece isso. Às vezes as pessoas não entendem. Os discípulos vão dizer assim: mas Senhor, o Senhor está aí, né? Foi com a mulher samaritana. Será que o Senhor esqueceu que não acerta isso? Estranho isso. Mas Jesus estava debaixo de uma estratégia. Jesus tinha uma visão do que aquilo iria dar. Nós precisamos ter isso, irmãos, uma estratégia, uma visão do que as nossas ações vão refletir, o que nós vamos produzir. Nós precisamos ter essa visão clara daquilo que Deus quer para a nossa vida. Deveríamos então buscar a Deus a fim de que Ele nos revelasse cada uma das suas estratégias na implantação do seu reino aqui na terra. Porque o compromisso de Deus em se revelar não é por causa daquilo que eu acho, que eu penso, mas o compromisso dele em se revelar é por causa dos seus projetos. É por causa dos projetos de Deus. Entende? Não é por aquilo que eu penso, não. Porque Deus tem projetos. E eu penso que o maior projeto de Deus é aquele que está lá em Gênesis, quando Deus disse assim: Abraão, em você serão abençoadas todas as famílias da terra. Então esse é um projeto de Deus. O que eu preciso fazer para abençoar o meu vizinho que ainda não é crente? Esse é um projeto de Deus. Nós precisamos pensar. Aí nós vamos envolver o quê? Libertação, batalha espiritual, né? Evangelização e as estratégias que Deus nos der. Eu disse que a oração ela gera, mas a oração ela vai direcionando também. Então os projetos de Deus estão revelados, não é? Eu vou dizer assim, no geral, mas as minúcias, os detalhes, as nuances, Deus vai revelar através da oração, passo a passo. Você entende o que eu estou dizendo? Passo a passo. E Jesus então gasta um tempo com essa mulher, ele consegue alcançá-la. Atos 22, 17. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Olha que estranho isso. Paulo deveria estar em Jerusalém, irmãos, para testemunhar? Obviamente, logicamente sim. Mas Jesus aparece para ele e diz assim: olha, sai de Jerusalém. Sai de Jerusalém, porque não vão aceitar o teu testemunho a meu respeito. Mas aí Jesus disse assim para ele: mas vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Mas Jerusalém não precisava ouvir a palavra. Paulo não era alguém qualificado para pregar o evangelho de Jerusalém, era. Mas quando ele tem esta revelação, ele estava no templo fazendo o quê? Orando. E aí Deus disse: olha, sai de Jerusalém, porque não vão aceitar. É interessante que o texto diz: não receberão o teu testemunho a meu respeito. Olha o que Jesus fala, que tremendo isso. Paulo iria dar o testemunho legítimo da obra de Jesus, mas não era o tempo, Então na oração Deus fala com ele: sai daí, vai para outra cidade, eu vou te dar a direção, vou te dar a estratégia, vou te dar o comando para você ir para Jerusalém. Os irmãos estão entendendo? Nós precisamos parar mais. Nós precisamos parar para orar. Precisamos conhecer os propósitos de Deus para investirmos a nossa vida somente naquilo que Deus tem como propósito. Eu vou aqui finalizar, mas eu queria compartilhar algumas coisas. Eu estou cortando o bolo, tá? Pelo meio, menos do meio um pouquinho, para depois a gente comer no outro dia. Pode ser? Amém. Pode ser. Amém. Bom, se as pastoras me convidaram, porque elas gostaram. Se elas não me convidaram, então não botaram também. Agora vamos ter que comer o resto do bolo. Com certeza. Ouça, por favor. Eu julgo, irmãos, que essas frases que Deus me deu são frases proféticas. Eu queria compartilhar com você como algo profético nessa manhã. Amém. A tua oração é a força que move a mão de Deus a favor dos necessitados e os aflitos. Amém. A tua oração é a força que move a mão de Deus a favor dos necessitados e dos aflitos.
A oração é a ferramenta divina com a qual os intercessores constroem os destinos daqueles que hoje vivem sem esperança neste mundo. Nós, como intercessores, vamos construir os destinos, mudar os destinos daqueles que estão vivendo hoje sem Deus, sem esperança neste mundo. A oração é a ferramenta divina disponibilizada aos homens para a implantação do reino de Deus aqui na terra. E nós precisamos usar muito essa ferramenta. Muito. A oração é a arma mais eficaz na implantação do reino de Deus na terra. Ela precede até mesmo a pregação. Jesus disse: roguem ao Senhor da seara, orem ao Senhor da seara, para que Ele envie obreiros para a sua seara. A oração abre os portões celestiais que dão acesso à presença de Deus. Então, se você conhece alguém que precisa ter um encontro com Jesus, não ouse pregar para essa pessoa sem você orar por ela antes. Tem que orar antes. A oração é a chave que abre o céu e permite que Deus derrame as suas copiosas bênçãos sobre a oração. Não há em todo o universo tarefa mais sublime do que a oração. Isso é muito profundo, isso aqui. Nós vimos um vídeo aqui de alguém que ora lá nas Filipinas por alguém que está lá na Sibéria. E Deus mostra. Isso é verdade, irmãos. Isso é verdade. Isso não é mentira. Isso não é filme. Uma coisa inventada pelo homem. Isso é verdade. Nós precisamos crer nisso. Isso é verdade. Isso é fato. Deus está nos chamando para a oração. Deus está nos chamando. Precisamos. Não são só os velhinhos da igreja que precisam orar, não. Junto as crianças precisam orar. Nós precisamos orar para que nós tenhamos sucesso como servos de Deus. Orar é imitar Jesus na sua mais nobre missão. Jesus passou tantas horas orando, se retirou para orar. Então orar é imitar Jesus na sua mais nobre missão. Orar é colocar Deus em sintonia com a terra. Por exemplo, a gente vê regiões onde a gente sabe que foram regiões devastadas, né, pelo inimigo. E nós podemos colocar Deus em sintonia com essa região. Quando nós nos identificamos com os pecados, quando nós choramos com aqueles que choram, quando nós clamamos a Deus, então nós unimos, nós criamos uma sintonia entre o céu e a terra. Orar é colocar em Deus, é colocar Deus em sintonia com as necessidades dos homens. Quando Deus me dá a oportunidade de orar, na verdade eu estou com a chave na mão, e quando eu uso essa chave, eu estou abrindo possibilidades para Deus abençoar aquele que não ora, aquele que não tem força para orar, e até mesmo aqueles que não têm uma visão certa sobre a oração. Orar é mudar os destinos de homens, porque a oração ela gera famílias, cidades e reinos e nações. Orar é concordar com Deus naquilo que Ele deseja fazer. Amém. Simples isso, né? Amém. Eu estou de acordo. Não são as nossas palavras que influenciam Deus naquilo que Ele vai fazer. É a nossa vida. Amém. É a nossa vida, não são palavras. É a nossa vida. Quando eu me coloco para interceder por alguém, é a minha vida, irmãos. Amém. E não há ninguém mais capaz que pode tocar no coração de Deus para orar.
não ser um filho. Nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Há muitas coisas que Deus deseja fazer, mas Ele não vai fazer por causa da necessidade do incrédulo. Ele vai fazer por causa do clamor do filho. Aleluia. São muito sérios. Minha filha ontem, eu tenho 3 filhas. Minha filha mais nova disse: papai, deixa eu ir no aniversário de uma coleguinha minha, da escola, da academia. Eu não costumo deixar minhas filhas irem em casas, mas eu não conheço o procedimento dos pais, não costumo. E essa coleguinha dela é evangélica, família evangélica. E ela me pediu de uma forma assim, irmãos, que... sabe? Eu tinha uma reunião na igreja, eu falei, eu não posso ir, eu realmente não podia ir por causa daquele compromisso. Aí eu liguei para a coleguinha dela, falei, você pode vir pegar, se encontrar com a Sara em tal lugar? Ela falou assim, posso. Eu liberei a minha filha para ir naquela festa, porque ela me pediu. Não foi por causa da amiga dela, foi por ela, foi pela minha filha. Entende o que eu estou dizendo? Não é pela necessidade dos outros que Deus vai fazer, é pelo clamor do filho, pelo clamor dos seus filhos. Os nossos filhos tocam o nosso coração. Nós precisamos entender isso, irmãos, com relação, aliado à oração. É pelo clamor dos filhos, não é pela necessidade do mundo, porque o mundo não enxerga nada. E muitas pessoas na igreja também não conseguem enxergar. São discípulos, mas estão lá como aqueles que estavam diante de Jesus, com o Senhor conversando com a mulher, coisa estranha. Você está entendendo o que Deus está falando com você nessa manhã? Amém. Amém, Senhor. Orar é trabalhar a favor do reino de Deus, possibilitando a salvação dos homens. Orar é dedicar um tempo da minha vida para aqueles que precisam ser salvos. Orar é alimentar, consolidar e gerar os propósitos e projetos de Deus aqui na terra. Orar é revelar a nossa dependência para aquilo que almejamos alcançar. Lindo. Eu sou dependente. Sou dependente. Enquanto o Senhor não fizer, eu não vou parar de orar. Amém. Enquanto o Senhor não mudar, eu não vou parar de orar. Dependência. Revelar dependência. Orar é fazer a conexão entre o céu e a terra. Orar é trabalhar com Deus no projeto da salvação dos homens. Se orares com fé, determinação e temor, a tua oração será um poderoso instrumento nas mãos de Deus. Amém. Para a salvação, libertação e prosperidade de muitos. Amém. E finalmente, cada minuto que dedicamos ao Senhor orando é um motivo para Deus abençoar vidas. Amém. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado. Eu não sei, Pai, quantos corações o Senhor alcançou nesta manhã com entendimento daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Mas eu quero te fazer um pedido hoje. Que a partir de hoje, cada irmão, cada irmã se preocupe mais em buscar a tua vontade, em entender que o nosso sucesso, se eu posso usar esta palavra, Pai, que a manifestação dos nossos frutos, Deus é legítimo, é propósito teu, mas esses frutos precisam ser, Pai, uma consequência da nossa vida de oração. Amém. Precisam ser uma consequência daquilo que tu nos falas, ou nos falares, ó Deus, nos momentos da oração. Pai, muito obrigado por esta oportunidade. Amém. Que a tua bênção alcance, Senhor, plenamente em cada coração e cada vida. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Quero finalizar.